Peter Lima é artista plástico, autor de histórias em quadrinhos, curador e articulador cultural cearense, sendo um dos artistas mais atuantes na produção e discussão sobre o meio cultural independente no Brasil. E é sobre ele o set de hoje. Meu primeiro contato com arte foi com meu pai desenhando comigo, né? Tem um fato engraçado porque meu pai ele é daltônico, então ele confunde as cores e aí ele falava assim, pinta aí de marrom, aí me dava um lápis vermelho, sabe? E eu ficava pegando os lápis falando, mas isso é vermelho. Aí ele, é vermelho. E até então, lógico, eu não tinha idade para entender o que era isso, né? De trocar as cores. E ao mesmo tempo em que eu estava na escola aprendendo as cores, né? Então eu ficava traduzindo para ele as cores, tudo. Ainda criança mesmo, eu comecei a fazer quadrinhos, histórias em quadrinhos, em que eu reproduzia em xerox. Aí, depois de um tempo é que eu fui descobrir que o nome disso era fanzine, né? Essas revistas independentes. Foi assim, basicamente, o meu primeiro contato mesmo profissional com arte foi através dos quadrinhos. Publicando em revistas daqui, em jornais daqui, jornais e revistas também de São Paulo, e algumas publicações independentes da Europa, mas sempre assim, arte independente, sempre cultura alternativa. Em 2000, somente em 2000 que eu fui ficar mais interessado em artes visuais, em pintura, mas antes disso eu já fazia grafite, assim, que era uma coisa muito próxima de andar de skate, que eu andava de skate na adolescência. Então isso foi muito natural, assim. Eu sou um artista autodidata, não tenho formação acadêmica em artes. É muito mais ligado a essa coisa do skate, da cultura independente, do grafite, de arte de rua, do que propriamente de uma arte mais conceitual, assim, acadêmica mesmo. Nos anos 90, um grupo de jovens artistas cearenses tomou de assalto o underground local e deixou para sempre a sua marca na cultura independente brasileira. Seres Urbanos foi um grupo em Fortaleza, em 1991, a gente se uniu, éramos 7 pessoas que todos desenhavam ou gostavam de artes gráficas, e a gente se uniu para editar fanzines, assim, a gente resolveu, vamos criar uma editora de fanzine. O mais absurdo dos Seres Urbanos é que a gente achava que realmente isso era uma profissão, que a gente ia viver disso, né? E aí tinha uma copiadora aqui na cidade, que era comandada por um espanhol, e ele gostava muito do que a gente fazia, assim, ele estimulava muito a gente ia fazer a cópia das publicações lá. Ele disponibilizou uma sala dele para ser a nossa sala comercial. E foi lá, então a gente ia para lá todo dia mesmo, produzir quadrinhos, produzir fanzines, a gente adaptava letras de músicas. Tinha uma barraca de praia daqui que estava trazendo a nova cena do rock nacional para cá, e a gente adaptava as letras das músicas deles, esses fanzines eram distribuídos nos shows, e aí se tornou um grupo muito conhecido na cidade, assim, acabou se tornando uma certa referência. Logo depois, como era uma época também que a gente trocava muito correspondência, muitos fanzines com outros estados do país, os Seres Urbanos começou a virar uma referência. Lá em Fortaleza tem um grupo produzindo quadrinhos independentes, muito interessante. E aí foi se destacando a ponto que depois, 15 anos depois, foi que a gente percebeu, na verdade, que a gente tinha feito algo que tinha uma certa relevância dentro do cenário independente nacional. Ano passado foi lançado um livro que reúne alguns desses quadrinhos, tudo, e fala um pouco do que foi melhor os Seres Urbanos. A exposição Rastro é o resultado de um projeto de 2 anos de viagens do artista pelo interior do Ceará e também por Cabo Verde, na África. Durante esse tempo, ele levou ações de arte urbana a esses locais, principalmente o grafite em muros. Em
Em cada cidade, o artista realiza a pintura de grandes murais em grafite, ministra palestra para professores e alunos de escolas e distribui obras originais de sua autoria aos moradores da região. O Rastro ele já é isso, ele já é um projeto de viajar pelo interior do Ceará, pintando pelo interior do Ceará, né? Assim, deixando marcas, deixando pintura ali pelo sertão. Ao mesmo tempo também que essa minha formação artística ela é muito urbana, né? Eu gosto muito de coisas que são ligadas a coisas urbanas, skate, cultura independente, música independente, tudo. Então, quando eu fui para o interior, era mais uma busca mesmo de entender a cultura dos meus pais, dos meus avós. E aí eu resolvi ir para o interior, pintar pelo interior, mas não só isso, também começar a pegar elementos do sertão mesmo, daqui do Ceará, e colocar esses elementos dentro do meu trabalho, assim, de alguma maneira me deixar influenciar por essa cultura mais regional da gente, por essa coisa mais do interior. Quem sou eu, da onde eu vim, minha região, tipo, entender mais isso, né? Começar a não ter os olhos tanto para fora e começar a olhar mais para a nossa cultura. Eu queria pegar elementos dali da região e não deixar aquilo um corpo estranho para eles. Então eu comecei a usar a lógica de criar uma espécie de trama através de piso que já tinha na casa deles, de texturas que a gente já via nas grades, nas portas, detalhes de carroceria de caminhão, detalhes de azulejo, tudo, e começar a transformar isso em uma grande coxa de retalho. Então, quando eu comecei a mostrar isso para eles e falar, olha, isso aqui nada mais é do que uma coxa de retalhos, feita com coisas que estão na sua casa, que tá... Então, as pessoas começam a entender muito melhor e começam, assim, elas aceitam muito fácil. Você vê que existe uma compreensão até melhor do que no espaço urbano do tipo de trabalho que eu estou fazendo no momento. E para mim é muito gratificante que isso não seja um corpo estranho ali para aquela região, que as pessoas compreendam aquilo e achem bonito mesmo, né? Não que a arte tenha que necessariamente ser bonita, mas o fato das pessoas acharem aquilo bonito, para mim é um ponto assim, a favor do projeto Rastro, sabe? Se eu chegasse aqui na cidade para pintar a fachada de casa hipercolorida, como eu estou fazendo no interior, com certeza eu teria problemas, assim, de rejeição, ou a pessoa ia dar 2 passos para trás, tipo assim, mas como é que vai ficar, né? Mas no interior as pessoas querem que a frente da casa delas fique muito bonita e elas já têm a coisa de pintar a casa super colorida. Ultimamente eu tenho usado pirógrafo, que é um ferrinho que você queima madeira, mas eu uso spray, uso carvão, uso lápis, assim. Os trabalhos maiores que aparecem, lógico, que são aqueles que são feitos com spray, porque eles ganham dimensões maiores e acabam destacando mais dentro do cenário. Mas nessas viagens, geralmente, eu faço trabalhos menores que são que eu dou também para os moradores. Porque tem uma outra parte do projeto que não é só de deixar obras públicas, mas também deixar obras particulares. No momento que eu estou produzindo uma obra maior, lá um grafite, as pessoas chegam, começam a contar histórias da vida delas, da cidade. E aí, nesse momento, eu também tenho algumas obras menores, que eu levo algumas serigrafias, algumas gravuras, ou mesmo desenhos originais que eu faço no caderno. E esses trabalhos também eu presenteio às pessoas que, de repente, estão ali conversando comigo no momento que eu estou produzindo. A técnica, falando disso, ela não é tão importante para mim, assim. Para mim é mais significativo como as pessoas lidam com aquilo, né? Tipo, quando elas reconhecem que aquela textura que eu estou fazendo é um piso que está na casa delas e elas veem que aquilo também pode ser arte, então elas começam a entender, nossa, então o piso da minha casa também pode ser arte, sabe? Isso para mim que é o grande objetivo do trabalho, que elas comecem a observar que detalhes da vida cotidiana delas também têm uma certa beleza e também está muito próximo de questões artísticas, né? De conceito, de textura, de padrões, cores. Quando se fala em arte urbana, a gente pensa sempre na década de 90, 2000, essa coisa mais contemporânea. Mas vale lembrar que em 1937, o Chico da Silva ele já desenhava carvão nas fachadas de casa de pescadores aqui no
no litoral cearense. Então a gente já tem isso de arte urbana há quase um século, né? Antes mesmo do termo arte urbana existir, nós já tínhamos artistas como ele fazendo trabalhos de arte urbana na cidade, sem saber que um dia isso seria uma coisa tão popular e acessível. O projeto todo do rastro, eu levo um caderninho e eu vou fazendo esboços nesse caderno. E os desenhos que eu vou fazendo nesse caderno é o que, de certa maneira, eu tiro para pintar, fazer com grafite, fazer com lápis, fazer com gravura, fazer qualquer coisa. Mas a ideia é tudo sair desse caderninho de esboço. E o projeto é sair grafitando mesmo pelo interior. E esses desenhos que estão aqui na exposição, eles são isso. Eles são desenhos que foram feitos pelo interior do Ceará e foram refeitos aqui na galeria para dar esse conjunto assim. Uma instituição da Itália que tinha visto o projeto acontecendo aqui no interior do estado, eles fizeram um convite para eu fazer isso lá em Cabo Verde, nas ilhas de Cabo Verde, né? Lá são 9 ilhas e no caso eu fui em 2. E quando chegou em Cabo Verde foram esses desenhos também que eu fui rascunhando neles, né? Eu não sei explicar muito bem assim por que eu faço esses desenhos, assim. Quando eu estou numa região, eu me deixo influenciar pela região e eu percebo até que os desenhos mudam, assim. Tanto que esse desenho é bem diferente dos outros, assim, do que estão na exposição. E é justamente porque realmente foi um desenho feito lá em Cabo Verde, não no interior aqui do Ceará. Esse trabalho aqui, ele tem a ver porque ele é uma mescla disso, da cultura de internet, de 8 bits, aquela coisa de arte digital, mas ao mesmo tempo também ele é feito com fragmentos de fachadas de casa do interior. Cada trabalho desse tem 3 fachadas entrelaçadas, que na verdade eu ia fotografando as fachadas, depois eu transformo isso em desenho, depois eu coloco as 3 fachadas juntas numa imagem só, saio deletando algumas áreas e fica essa confusão aí. Parece arte digital, também é feita em madeira, aquela coisa da cultura da gente trabalhar com madeira. Uma obra que ela tem um aspecto regional, mas o acabamento que eu dou ligado à tecnologia, tudo, não deixa isso tão claro, né? Então é uma releitura de uma cultura tradicional da gente, mas feito de uma outra maneira. Esse outro trabalho, por exemplo, ele é feito com pedaços de placas, né? Aquelas coisas que você vai vendo na estrada mesmo. E aí é coisa tipo vende-se água, vende-se terreno, vende-se filhote animal, vende-se frutas e verduras, vende-se plantas. Aquela coisa de placas de vende-se. Só que ao mesmo tempo também são só coisas que, se a gente vivesse num outro tipo de modelo de sociedade, eram coisas que não estariam à venda, né? Que é fruta, que é água, que são coisas que a natureza já nos concede, digamos, gratuitamente, né? E aqui tem uma casa que tem a ver com essas casas também, só que ao mesmo tempo é uma raia de ponta cabeça. Né? Ela tem o formato daquela raia de ponta cabeça, mas ao mesmo tempo o formato dela forma uma fachada de uma casa da gente. E é todo feito em madeira, assim, e era uma coisa que eu queria, vou começar a trabalhar só com madeira, tudo. E queimando a madeira, mais uma linha mais precisa, retinha. A gente resolveu pegar os stencils, que são os papéis que eu uso na hora que estou fazendo os grafites, sim, e resolveu fazer uma parede só com esses stencils. E isso é para mostrar para as pessoas como é que isso é feito, como é que essas linhas ficam tão, digamos, precisas assim, né? E aí a gente também resolveu colocar detalhes de coisas quando a gente está testando o spray, sabe? Tem alguns detalhes que parece que a própria textura vai criando coisas lá, ó, tipo, aqui parece que tem um rostinho, né? Um olho, um nariz, uma boca. Sim. E na hora que a gente está fazendo, aí eu começo, nossa, parece que tem um rosto aqui. Aí isso aqui acaba virando um trabalho depois que eu coloco na moldura e apresentei a alguém da região. Tem a cidade fantasma aqui do Ceará, que é o Cococi, né? E aí é uma cidade que está lá com as casas abandonadas, tudo, e elas têm aquele formato muito bacana de casa, aquela coisa da reação do tempo, já não tem telhados, tudo. É uma cidade que parece que você está um século atrás, porque você chega lá também não tem energia. Muita, né? O bacana que eu acho do projeto é chegar em pessoas, assim, sabe? É tipo, pessoas que as cidades delas não têm, assim, espaços voltados à fruição da arte mesmo, assim, então é bacana estar lá, é bacana conversar com as pessoas, e é bacana ver que, tipo,
que elas gostam, assim, né? Que não é nada assim, tipo, que na verdade você não está chegando com uma coisa de outro mundo também para elas. Elas realmente gostam. Infelizmente, na cidade delas não tem espaço voltado para isso, né? Mas é até bacana para começar a se pensar, poxa, seria bacana que essas cidades também tivessem espaços, porque você vê que tem interesse das pessoas por isso, né? Nessas viagens eu vou escutando algumas histórias que são meio assombrosas, assim, de tradições, tudo. E esse trabalho foi feito... Alguém me contou dessa história de fazer máscaras de osso, das pessoas que brincavam fazendo máscaras de osso. E isso foi ficando... Nossa, máscaras de osso é uma coisa muito, muito pesada, né? E esse trabalho meio que foi feito dessa maneira, assim, tipo um desenho de uma mulher com máscaras de ossos. E aí também é um desenho também que já tem um pouco daquela carga que eu fazia, de histórias em quadrinhos. Já é um desenho que já tem um rosto assim mais acadêmico. Mas lá por trás tem todas aquelas texturas de coisas que já estão muito inseridas dentro dessa ideia de coxa de retalhos, com elementos que são típicos da nossa região, tipo um peão, texturas, nuvens. E os brincos dessa mulher, elas foram tiradas de uns trabalhos de uma artesã que trabalha com barro, e ela cria esses seres imaginários. E ela faz vários bichinhos assim, e esses brincos aí eu achei muito massa esse desenho dela e falei, nossa, isso aqui daria um detalhe legal. E aí virou brinco assim dessa mulher assim. Dentro dessa mão tem quase todas as referências do próprio rastro. É uma coisa que eu acho bacana de você fazer desenho na própria palma da mão, e é uma coisa que vez por outra eu fico fazendo. Só que aí no caso foi criado um trabalho com algumas referências que já aparecem dentro da exposição, como as nuvens sobre o rosto, como o mar, como o peão, o R no detalhe ali da mão. Pequenos elementos são tirados de detalhes de janela, de grade. Tem lá uma casa grande sobre uma casa pequena, também ali bem no meio da mão. A linha do caso da palma da mão também forma, de certa maneira, umas chagas, tem a ver com o estigma, que também tem a ver com a religiosidade que está presente na exposição. E esse trabalho é isso, é um pouco de todas essas influências assim, da cultura cearense, assim, ligada a tradições populares. A exposição aqui ela não tem legenda, é intencional ela não ter legenda, porque a exposição toda forma um conjunto. Aí os trabalhos, eles não, assim, apesar deles funcionarem isolados, você olha para um e você tem ali um tempo sei lá, de gostar ou não de cada trabalho, mas o conjunto todo dos trabalhos é que formam o projeto Rastro, que formam a exposição Rastro, que formam a obra Rastro, né?